Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o pessoal da página Estudantes de História, que me mandou a questão: Imhotep ou Hipócrates, quem seria o verdadeiro pai da medicina? E parece um ultimátum, como se a gente tivesse que escolher um ou outro. É claro que aí vem toda aquela discussão sobre o eurocentrismo e o nosso conceito de civilização ocidental, que privilegia a memória de Hipócrates por ser de tradição greco-romana em detrimento de outros corpos de conhecimento como aquele representado por Imhotep de origem egípcia. Mas não é tão simples. Não é tão simples por vários motivos. Primeiro, porque Imhotep existiu 2000 anos antes de Hipócrates e não sabemos quase nada sobre a medicina praticada nessa época. Há poucas citações sobre Imhotep, são 2 ou 3 esquelas em pedra, uma estátua próxima ao faraó Djoser, que é da terceira dinastia e que foi contemporâneo do Imhotep. E o que nós temos aí é o seguinte: escavações recentes na cercania de algumas pirâmides mostraram alojamentos dos trabalhadores que construíram as pirâmides. Encontrou-se inclusive um cemitério desses trabalhadores. Descobriu-se que muitos não eram escravos, que eram trabalhadores mesmo, com acesso a uma dieta substancial, com algum tipo de assistência médica. Encontrou-se fraturas consolidadas de maneira adequada, encontrou-se cicatrizes de intervenções em alguns esqueletos. Mas isso nos diz muito pouco do tipo de medicina praticada por Imhotep. Existem tradições esotéricas que não têm valor do ponto de vista histórico, porque muitas são baseadas em lendas e em lendas exóticas sobre o Egito. Muito se fala do Imhotep a partir de filmes de ficção, sem qualquer base sólida, histórica ou historiográfica. Então é necessário ter muito cuidado ao pensar essa figura, porque nós não sabemos até que ponto o exercício da medicina por Imhotep era atrelado ao exercício do próprio sacerdócio. Até que ponto a sua ligação com as maneiras de culto, com as maneiras religiosas e culturais egípcias estava ligada ao seu exercício da medicina. Diferentemente de Hipócrates. Hipócrates viveu entre o século V e o século IV antes de Cristo. Está muito mais próximo cronologicamente e existem documentos suficientes para entender a medicina de Hipócrates. Existem documentos suficientes para entender as motivações em seu exercício. Hipócrates vinha de uma família de pessoas que exerciam as artes da cura, e as artes da cura estavam ligadas a preceitos. Por exemplo, existe uma série de aforismos produzidos por Hipócrates que norteiam o exercício dessas artes de curar. Embora a sua medicina se estabelecesse a partir da teoria dos humores, existem 4 humores no corpo humano e é o equilíbrio entre eles que permite
a vida. Existe o sangue, a fleuma e a bilis negra e a bilis amarela. Esses humores aquosos que estão em circulação pelo organismo têm que estar perfeitamente equilibrados para que o organismo funcione de maneira correta. E quando eles não estão equilibrados, existem 3 opções de abordagem: a sangria, o purgativo ou a dieta alimentar. Nesse sentido, embora praticasse a sangria, Hipócrates não era adepto das artes cirúrgicas. Hipócrates pertence a uma época em que já se começou a separar o cirurgião do médico, e durante séculos e séculos o cirurgião foi um profissional menor. E a cirurgia se restringiu aos barbeiros sangradores e a pessoas sem o conhecimento das escolas médicas. E isso começou porque Hipócrates considerava a talha muito abaixo do status de um médico ou de um profissional das artes de curar. É claro que pensamos em Hipócrates, lembramos do juramento, embora alguns historiadores pensem que esse juramento foi atribuído erroneamente a Hipócrates e que é de uma época posterior, ou que alguém pegou vários dos aforismos produzidos por Hipócrates esporadicamente e reuniu na forma desse juramento e lhe deu o nome de Hipócrates para homenagear quem seria o pai da medicina. Então eu faço essa distinção. A medicina como nós conhecemos hoje do ponto de vista teórico, talvez não tenha tido início em Hipócrates, talvez ele seja de uma longa tradição de médicos com esse perfil. Mas foi Hipócrates quem começou a produzir material teórico e metodológico sobre o exercício da medicina. E é por isso que aqui no Ocidente ele é considerado o pai da medicina. Nada impede que no futuro se encontrem maiores informações sobre outros profissionais das artes de curar que produziram material na China ou na Índia, ou mesmo que se saiba mais sobre o próprio Imhotep à medida que as escavações arqueológicas avançam. Mas a tradição atribui a Hipócrates a medicina como a preocupação com o doente e não com a doença. E essa é uma questão importante. Quando a medicina passa a ser uma ciência, se dá uma importância muito maior à doença que ao doente. A aquisição de conhecimento, a pesquisa, distanciam o médico daquela função principal, que é a arte de curar, a arte de trazer o bem-estar ao seu semelhante. E todo mundo que lidou com algum médico com síndrome de Dr. House sabe que existe uma distância intransponível aqui no Ocidente entre o médico e seu paciente. Existe um encastelamento dos profissionais da medicina em torno do seu próprio saber e o tratamento ao doente como se o doente fosse muitas vezes quase um sub-humano. Eu não me preocuparia em escolher entre Imhotep e Hipócrates, porque eles representam aspectos diferentes. Eu gostaria de saber muito mais sobre a medicina de Imhotep antes de estabelecer qualquer juízo. Mas eu gostaria que se resgatasse Hipócrates e que se resgatasse essa noção de que a função do médico é aliviar a dor e o sofrimento do seu semelhante e não
ganhar rios de dinheiro explorando a doença. Eu sugiro que o pessoal da página Estudantes de História comece a pesquisar livros de história da medicina, porque na área de medicina são produzidos como obras de referência. Nós na história estudamos a medicina a partir de outros recortes temáticos. Nós pensamos a medicina como um fator de opressão social na virada do século XIX para o XX. Nós pensamos a medicina em termos de avanços tecnológicos, mas na história nós sempre temos o recorte temático. Para entender um pouco da história da medicina, é necessário ver como os médicos pensam a sua própria história. Então a minha recomendação é essa. Consultem os bancos de teses das faculdades de medicina, procurem histórias da medicina escritas a partir do ponto de vista dos médicos. E aí, quem sabe, a gente possa estabelecer um diálogo com essa área. Eu não escolho nem Hipócrates nem Imhotep, porque eu sou contra estabelecer paternidade ao conhecimento ou a qualquer área. A trajetória do ser humano é um processo de aquisição coletiva. Nós só chegamos ao patamar em que chegamos porque escoramos a nossa procura de saber na trajetória de quem nos antecedeu, porque nós produzimos coletivamente nosso conhecimento. Então, como eu não acredito que exista um pai da história, também não acredito que exista um pai da medicina. E jogo a vocês essa provocação. Nem Imhotep, nem Hipócrates. Vamos pensar na medicina como uma conquista dos seres humanos. E vocês já sabem, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.